Uma voz no deserto. Queridos, a igreja, ela é a voz do deserto que nunca poderá se calar. Se a igreja calar, nós estaremos perdidos. A Bíblia, ela fala de um tempo que essa voz, ela se calou. A voz da igreja, ela se calou. A voz do povo de Deus, ela cessou. E foi um período muito obscuro, foi um período muito tenebroso na história da humanidade. Entre o Antigo e o Novo Testamento, que houve esse tempo chamado de intertestamentário ou o interbíblico, e foi um tempo em que nós não ouvimos e que ninguém ouviu, nem viu a voz de Deus, e nem a voz de nenhum profeta foi ouvido nesse tempo. Um silêncio agravado por várias circunstâncias, provocado por vários acontecimentos, e que não foram, se você estudar esses 400 anos de silêncio, você vai ver quantas coisas aconteceram, e a igreja quase sempre no estado de vítima, no estado de escravidão, no estado sempre de servidão, porque se calou a voz. A palavra que o Velho Testamento termina é maldição. Porque, querido, sem as profecias cumpridas, certamente essa palavra maldição seria o melhor que nós poderíamos esperar. Quando o povo de Deus se cala, quando a igreja se cala, não resta outra coisa senão maldição. Até ali, Cristo, ele havia em todo o Velho Testamento sido prometido, mas ele não era visto, e aquela esperança, ela era só prevista, mas ela não era obtida. Por quase 400 anos, Deus, ele não chamou nenhum profeta para dizer, assim diz o Senhor, eis que eu te digo, não houve nada disso em todo o tempo. Nenhum escritor apareceu, um escritor inspirado para dizer alguma coisa. Por isso que esse tempo, ele é conhecido como os anos silenciosos, ou os anos negros da história. Não havia Bíblia, não havia palavra de Deus, não havia profeta, nada que pudesse anunciar alguma coisa a respeito de Deus, embora todos conhecessem por ouvir falar, ou alguns, por estudar ou pesquisar alguma coisa a respeito do Messias vindouro. Na verdade, querido, o povo de Deus, ele estava lá. Ele nunca deixou de estar, porém eles estavam calados. O pecado, então, a inércia, esse conformismo, somado ao silêncio de antes, isso roubou o direito que eles teriam de agora falar. Porque quando nós calamos, nós estamos dando campo ao inimigo. E quando nós desejarmos falar, talvez nós não teremos mais autoridade, não teremos mais voz para falar. Se nós calarmos agora, querido, certamente nós vamos correr o risco de não poder falar depois. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. E o diabo, ele quer nos calar hoje. Ele vai usar todo o arsenal que ele tem para fazer isso, como timidez, medo, desvio do foco, má administração do nosso tempo, incredulidade. Ele vai usar uma coisinha que está muito na moda, chamada hipergraça, que é aquele evangelho fácil, que não precisa de muita coisa, o caminho é largo, não precisa fazer muito esforço para se chegar ao céu, e ele vai usar muitas outras coisas para nos calar. E antes que você reclama que eu não li Bíblia, eu vou ler João 1:19. E esse é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta daqueles que nos enviaram, e que dizer a respeito de ti mesmo. Que dizer a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Viu como se conhecia o que era dito antes? Ele cita profetas Isaías dizendo: eu sou a voz
que dará força em algo novo que vai começar. Querido, todos nós sabemos, né, que um dos recursos mais usados para que se faça a divulgação de um produto, de alguma coisa, algum evento, é a propaganda, né, é o marketing. O principal elemento, né, assim, a boa aceitação entre o anunciante e o público é o marketing. Antes mesmo de qualquer produto ser lançado, a gente já sabe quanto custa, onde tem, quantos dias ele vai demorar para chegar, como que eu faço para adquirir isso. Então Deus, o nosso Pai, Ele planejou um evento assim de alta magnitude, de tamanha magnitude, que foi o envio do seu Filho ao mundo com o objetivo de resgatar a humanidade das mãos de Satanás e trazer a possibilidade à humanidade de uma reconciliação, porque o pecado já tinha separado toda a humanidade, tinha separado o homem de Deus, e esse projeto precisava então ser conhecido. E Deus, no decorrer das gerações, Ele usou vários profetas que divulgaram essa vinda do Filho de Deus. Isaías, Miqueias, Joel, Malaquias, Davi, muitos salmos. Eles propagaram sim o nascimento, o caráter, a missão, o sofrimento do Senhor Jesus, e ele também fala da vitória do Senhor Jesus. Mesmo assim, entre o Antigo e o Novo Testamento aconteceram 400 anos de silêncio, onde Deus, Ele interrompe a sua comunicação com os homens. Muito tempo havia se passado, e agora, né, poucos israelitas, né, conservavam esse conhecimento da salvação de Deus, a salvação que Deus havia prometido ao homem. E após o domínio romano, Israel então passou novamente a cultivar a libertação, embora eles pensassem somente na redenção do povo de Israel, porque eles estavam esperando um libertador para Jerusalém, para Israel. Mas Deus envia, ao invés de um rei, de um político, de alguém, né, influente naquele meio humano, meio político, Deus envia então um libertador espiritual que traria, né, ao homem a libertação interior. O homem queria ser liberto daquele domínio romano que no exterior o oprimia, o fazia deles um escravo. Agora Deus, Ele trai a expectativa do homem, trazendo um libertador espiritual. E então, no tempo perfeito de Deus, Ele envia o seu Filho através de Maria, um ato ali sobrenatural do Espírito Santo. 6 meses antes de Maria, né, ter sido visitada por esse anjo Gabriel que anunciava, outra família também recebeu esse milagre da concepção, porque Isabel, mãe de João Batista, era também estéril, uma família de sacerdotes da tribo de Levi. Zacarias e Isabel, eles eram já avançados de idade, e eles foram escolhidos para serem os pais daquele que seria o marketing, né, o propagandista, o anunciador principal do ministério terreno do Senhor Jesus. Seria aquela voz que iria adiante dele e que abriria o caminho, anunciaria o caminho ao Senhor Jesus. João seria o nome desse menino, que significa Deus da graça, ou o Senhor é gracioso. Em Lucas, no capítulo 1, no versículo 15, está escrito sobre João, que ele seria grande diante do Senhor, seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, que ele, né, prepararia ao Senhor um povo bem disposto. Amém? Você é esse povo disposto que João preparou desde, né, lá do começo da igreja, para abrir esse caminho do Senhor. Ainda na barriga da mãe de Isabel, João, ele salta de alegria ao ouvir a voz de Maria, porque quando Maria foi visitar Isabel, que estava grávida do seu primo, né, do primo de Jesus, João e Jesus eram primos, e aí quando Maria encontra com Isabel, a mãe, né, de João, ela ficou cheia do Espírito Santo. Ficou cheia do Espírito Santo, e a criança que era João, ela saltou de alegria por estar ali na presença do Senhor.
No ventre já da mãe, João salta de alegria por estar na presença do Senhor. E o seu pai, Zacarias, então ele proclama sobre ele em Lucas 1, no capítulo 1, versículo 76, que ele seria chamado profeta do Altíssimo, e que ele iria diante do Senhor, e ele ia preparar o caminho, e ele daria ao povo conhecimento da salvação e da remissão dos seus pecados. Eu acho que o João merece um aplauso nosso, amém? O irmão João é gente boa. No versículo 80 de Lucas 1, nós vemos que o menino João, a Bíblia diz que ele crescia e se fortalecia, e diz que ele esteve no deserto até o dia em que ele havia de mostrar-se a Israel. Quando João começou o seu ministério, a sua mensagem ela tinha aquele tom de julgamento, ela tinha aquele tom de chamado ao arrependimento, e claro que isso causou, uma impressão aos que ouviam. A sua aparência, a aparência de João, ela lembrava os profetas do Antigo Testamento, a ponto de eles confundir, especialmente o profeta Elias. Eles perguntaram se João era Elias, era apenas uma voz que clamava no deserto. Assim ele se apresentou, apontando o caminho. Ele diz: para alguém que é maior do que eu, é necessário que aquele que eu vim anunciar cresça e que eu diminua. Ele não era digno, ele disse, nem mesmo de desatar as sandálias daquele que ele estava trazendo, estava anunciando, abrindo o caminho. A gente vê na vida de João, querido, firmeza, a gente vê coragem, consagração, a gente vê na vida de João o desejo de justiça. João era aquela testemunha perfeita que Deus espera de mim e de você como o anunciador da sua segunda vinda. Eu creio que o maior ministério do Senhor Jesus foi testemunhar a chegada do Messias àquele povo. Então a plenitude contínua do Espírito Santo foi que capacitou João a abençoar muitas pessoas, crescendo ali o número dos discípulos, e que ele estava preparando para então receber o Messias. João, ele despertou a nação judaica do estado que eles viviam depois de 400 anos. Imagina a sonolência, querido, que ele estava. João foi a pessoa que despertou, e ele deixou alertas para o tempo do cumprimento da promessa de Deus na vida do povo hebreu. O Messias viria agora para libertar de uma forma eterna, de uma forma assombrosa, especial, inesperada. Ele vinha para cumprir todas as profecias do Velho Testamento. João, ele deu a sua própria vida, querido, em prol da verdade, da moral e da ética cristã. João não negociou nenhum princípio, e por causa da sua coragem, ousadia, sua permanência no que ele cria e ao que veio ao seu ministério, ele acabou por confrontar Herodes, sendo preso, e por causa de uma dancinha de uma mulher, ele cedeu o seu pescoço e foi decapitado pelo capricho de uma amante de Herodes. Observando, querido, o ministério desse homem, João Batista, nós podemos perceber muita relação do mesmo conosco, com a igreja do Senhor Jesus. E a primeira que eu vejo, querido, é que João preparou o caminho para a primeira vinda do Senhor. E a igreja, ela deve indicar o caminho para a segunda vinda do Senhor. A igreja, não existe outro organismo vivo na terra, não existe nenhuma outra possibilidade de ser outra pessoa, outro organismo, uma organização que anunciará a vinda do Senhor Jesus. A noiva do Senhor somos nós somos os responsáveis por fazer com que a nação, com que o povo, com que o mundo perceba que como noiva nós estamos aguardando alguém, nós estamos nos adornando para alguém, e a forma com que ele nos vê declara que nós estamos aguardando. Quando você vê uma noiva que está para casar, ela não precisa nem te contar, você vai ver, ela só fala disso, só corre atrás disso, só pensa nisso, não pensa em outra coisa. A igreja devia ter esse caráter. João tinha esse caráter. Ele não falava de outra coisa.
Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, Ele está vindo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As atitudes de João, o que ele fazia batizando, tudo que ele fazia anunciava o Cristo, o Messias prometido. Tudo que a igreja faz deve anunciar a chegada do noivo, o encontro para a nossa morada eterna, para as bodas com o Cordeiro. O Senhor, Ele confiou, querido, nas mãos da igreja, a tarefa de cuidar dessas coisas sagradas, de encarar, né, com seriedade esse processo do reino, e não deixar de forma nenhuma que o inimigo venha e atrapalhe o avanço da noiva. É um papel da igreja. Nada vai melhorar, querido, nada vai mudar, se a igreja não despertar, socialmente, politicamente, nada vai mudar, espiritualmente, senão pela intervenção, pela ação da noiva. Mas, querido, quantos embaraços no meio do caminho nós encontramos, e quantas questões de impedimento nessa jornada da igreja. Por isso nós não podemos de forma alguma adormecer, nós temos que avançar com mais autoridade ainda quando os obstáculos aparecem. A preparação do caminho, ela não é um pedido, Deus não nos pediu isso, muito pelo contrário, a preparação do caminho é uma ordem que Deus deu para a igreja. Deus não pediu um favor, Jesus não enviou o Espírito Santo para pedir um favor para nós, não deu o Espírito Santo para eu usar quando quero, não. Ele me comissionou, Ele deu uma ordem, Ele deu uma tarefa, e Ele vai exigir de nós resposta dessa atitude. Entregou talento, dons, habilidades, ministérios, e Ele quer uma resposta. Nós vamos prestar conta como nós investimos os talentos que Ele colocou na nossa mão. Sabe qual é o problema, querido? É que no fim, nós não temos essa cultura de organizar as coisas da nossa vida, e por isso é que nós ficamos improvisando os processos da nossa vida, e que isso vai acabar atingindo o reino de Deus. É como se uma transferência de responsabilidade estivesse aí roubando o nosso tempo, e nós não encontrássemos as saídas para que nós possamos fazer o melhor para Ele. Não administramos o nosso tempo como devemos, e isso acaba tendo um resultado no reino de Deus. Será que nós teremos alguma chance de dizer para Deus: Deus, o dia de 24 horas o Senhor falhou, o Senhor não fez direito, precisava ser mais, o Senhor viu quanta coisa eu tinha, eu queria que fosse mais o dia, pelo menos umas 72 horas, porque aí eu poderia achar um tempo para encaixar algo que o Senhor me pediu. Se o Senhor tivesse dado um dia de 25 horas para nós, talvez poucos de nós aqui estaríamos, porque estaríamos todos mortos, cansados. 24 horas é muito tempo, querido. É muito tempo para se ocupar com tantas coisas que nos dá tanto cansaço. Separar um bom tempo disso, no mínimo o dízimo diz para Deus, traria um alívio tremendo sobre a sua vida. Jesus disse: vocês ficam se ocupando com as coisas do mundo, ansiosos. Olhem as aves, olhem as flores. Mas Ele insiste: prepare o caminho. A noiva, querida, ela está se arrumando, o noivo, ele está pronto. Mas essa distração, ela está roubando o foco dessa linda e vocacionada noiva do Senhor. A distração, querido. Quanto tempo nós investimos nos nossos aparelhos? Nosso celular, na TV. Quanto tempo nós gastamos nas mídias? Tudo isso, será que declara o meu anseio por estar com Ele? Quantas coisas estão chamando a atenção, querido, e não deixando que essa noiva desfrute do momento e se concentre nessa expectativa de que o noivo está voltando. E ambos estão desejosos de se encontrarem no altar. Há um anseio no coração do Pai por se encontrar conosco.
Ele nos comprou com seu sangue. Querido, você já fez aquela compra na internet de algo que custou R$100, você fica agoniado, será que eu vou perder isso? Será que vai chegar? Já faz 5 dias, já faz um mês, será que eu tomei o cano? Será que foi um golpe? A gente fica desesperado, liga para todo mundo, liga no site, a gente quer fazer tudo por causa de R$100 que investimos num macetador de alho. Como será que está Deus investindo a vida do seu único filho para nos comprar? Qual anseio não está no coração dele, esperando que o que ele comprou seja entregue? Não uma coisa falsa, mas o que ele comprou. A noiva linda, preciosa, ornamentada, embelezada com o sangue do seu filho, purificada pelo sangue do seu filho. Qual o anseio no coração do Pai, querido? Nos esperando. Ele nos comprou com o seu sangue. Pagou caro, querido. Deus está esperando uma atitude minha, uma atitude sua. Então o que nos resta, querido? Dar essa voz de alarme para que cesse toda e qualquer distração, para que a noiva se concentre na sua chamada e ela possa sair dessa sedução, porque é uma sedução, querido, que cerca a nossa alma todo dia. Todo dia você levanta, a sua mente já está totalmente tomada, seduzida por tantos afazeres, por tantas coisas, tantas preocupações que nós mesmos originamos. A segunda coisa que eu vejo, que João era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E a igreja, ela foi gerada com uma visitação sobrenatural do Espírito Santo. A igreja foi gerada também no ventre de Deus pelo seu Espírito Santo. Ela foi gerada. Por ocasião lá de Pentecostes, a igreja ela foi cheia do poder de Deus, da força, da autoridade e da capacitação do Espírito Santo. Está lá em Atos 2, está escrito isso, você pode ler de 1 a 4. Ser cheio do Espírito Santo, querido, é ter uma vida vivida continuamente sob o controle de Deus. A Bíblia ela diz que você recebe o Espírito Santo quando você se converte. O Espírito Santo ele tem um papel importante, essencial na nossa salvação, mas ser cheio do Espírito Santo é algo completamente diferente. Somente aquela visitação, aquela habitação de quando eu me converti, não é suficiente para eu suportar as adversidades. Eu preciso de um batismo de fogo, de um empoderamento de Deus na minha vida. Eu preciso dessa intervenção contínua do Espírito Santo para que a ousadia a minha vida seja uma vida de ousadia. É por isso que a Bíblia nos exorta para buscar esse batismo de fogo. Buscar, querido, com toda a intensidade. Viver esse estilo de vida, onde eu não fico vivendo momentos de intervenção de Deus, mas que a minha vida seja continuamente naquele nível, cheio do Espírito Santo, com ou sem problema, e quando aparecem as situações, as circunstâncias, eu posso intervir com forma poderosa. Efésios 5, 18 a 20 diz, ela explica que o Espírito Santo pode te encher e que essa experiência ela é poderosa. Qual é o resultado disso? Uma grande alegria. O resultado disso é louvor. O resultado disso é gratidão a Deus. Nós temos sido gratos a Deus. Nós temos tido alegria. Ou nós estamos tão focados nessa pandemia e não conseguimos mais. Há um medo, há uma perturbação, há um terror na nossa vida, que nós não lembramos mais que nós somos alegres. Você é alegre. Você vai para o céu. Não é a tristeza do momento que te rouba essa verdade. Há uma alegria maior debaixo de momentos de tristeza. Há uma alegria contínua que já não é mais inventada por circunstância, porque ela é fruto do Espírito. Se ela habita em você, a alegria está em você. Não tem como o Espírito habitar e não haver alegria, pois se isso é um gomo do seu fruto.
O Espírito Santo, ele vai, te deixar mais desinibido e vai te dar ousadia para dar glória a Deus. Sabe aquela hora que você está na loja assim, você chama o gerente, você compra lá uma TV, ou você compra lá uma máquina de lavar, uma máquina de secar agora no frio, para dar mais glória a Deus. Aí você fala, quanto é? O cara fala 2.000, você fala, tem desconto? Ele fala, vou fazer 1.500. E aí vem aquele jeito, aquele negócio dentro de você, de dar um glória a Deus, se eu dar glória a Deus, vai saber que eu sou crente, vai melar o negócio aqui. Quando você está cheio do Espírito Santo, você já ficou perto de alguém que você ficou morrendo de vergonha porque ele é cheio do Espírito Santo? Eu já, várias vezes, me senti um incrédulo. Você fala um negócio para o cara, aleluia, em qualquer lugar, eu falo, não. Eu conheço alguns jovens que você fala para eles, Deus é bom. Você chegar na porta da faculdade com seu filho e dizer, olha, esse é meu filho, glória a Deus pela vida dele. Você mata ele, sai da faculdade e nunca mais volta. Sabe, queridos, o Espírito cheio do Espírito Santo, você não tem vergonha de Deus. Você glorifica a Deus. Você prega para galo, para galinha. Aliás, tinha um galo lá em Ivaiporã. Tem a igreja, tem um discípulo lá em Ivaiporã. Eu tenho um casal lá de pastores que eu cuido. Essa semana foi muito legal, que prenderam um galo em Ivaiporã essa semana. Foi um maior comentário, Aí eu tive uma live com ele na sexta, lá com a igreja, os líderes dele. Falei, como é que está o galo aí preso? Ele falou, pastor, ficou 3 dias preso. E para soltar o galo, teve que assinar um documento que o galo foi dado para uma pessoa, não mais aquele, que ele ia cuidar do galo o resto da vida. Eu falei, galo privilegiado. Esse galo deve ter aceitado Jesus. Vamos ver alguns efeitos da gente ficar cheio do Espírito Santo. O que pode ser? Primeiro, grande alegria. A alegria da salvação enche o coração da pessoa. Ela é alegre. Não que ela não tem momentos de tristeza, mas os momentos de tristeza não determinam a vida dela. Ela tem mais coragem, ela perde a vergonha, ela perde o medo de fazer a obra de Deus, Alguém chega perto dela assim, não é igual que a gente faz, Ai, que dor de cabeça. Não, eu já tenho um remédio aqui, quer ver? Eu já tenho. Chega perto de um crente cheio do Espírito Santo, volta com uma dor de cabeça, porque já está com a mão na sua cabeça, que só falta te desmunhecar, Destroncar, melhor dizendo, Desmunhecar não fica muito bem, A pessoa tem mais fé, uma fé forte, mais confiança em Deus, mais capacitação, receber ajuda para crescer espiritualmente. Ela ajuda a igreja a evangelizar, também pode envolver e receber os dons espirituais. Ela pode ficar constantemente envolvida com esse ambiente de unção, onde ela reparte esse poder, ela ministra esse poder que está sobre ela. Quando nós observamos, querido, a reação de Pedro logo após o Pentecostes, nós vemos aí o poder de nós estamos cheios do Espírito Santo, e é disso que nós precisamos, queridos, ser cheios do Espírito Santo em todo o tempo, porque nós precisamos anunciar. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para anunciar esse Cristo bendito. Se nós somos a igreja, querido, gerada pelo Espírito Santo, nós temos essa característica de falar do reino de Deus em meio a esse deserto que nós vivemos. Imagine João Batista naquele contexto, num deserto, querido. A Bíblia diz que ele saiu do deserto para anunciar, aquele cara esquisito, pelo de camelo, comendo mel e abelha. Você come picanha, você tem uma casa, você tem um lindo escritório, uma sala muito bela, onde as pessoas vão morrer de alegria. Se você convidar ela para comer na sua casa, para falar do amor de Deus, é muito diferente de um cara que come gafanhoto com pele de camelo no seu corpo, chamar em pleno deserto, com pezão sujo, alguém para ouvir falar do Messias. Será que nós não estamos em vantagem? E olha que o Espírito Santo não havia descido para nos batizar com fogo, e João Batista fazia isso. Se somos a igreja, nós temos que ter essa característica. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo fale através da nossa vida. Outra coisa, João, ele foi a voz que clamou para o povo que se arrependesse. A igreja é a voz profética que hoje
conduz as almas ao arrependimento e à conversão. Queridos, ao abrir a nossa boca, quem nos dá o que falar é o Espírito Santo, e na hora certa. Jesus disse isso para nós, para os seus discípulos somos nós. Não se preocupe com o que vocês vão falar, porque na hora que precisar, Ele vai encher a boca de vocês e vocês vão falar. Quanto tempo, às vezes você ficou fazendo estudo para poder falar do amor de Deus, porque você não encontrou em você um diálogo, é o Espírito Santo tirando os seus argumentos, porque Ele quer colocar o dele e não o seu. Você já pensou, quantas vezes você já teve essa experiência? Poxa, eu pensei que ia ser mais difícil, porque você não planejou. Nossa, eu planejei falar tanta coisa. Quando eu fui encontrar com a Márcia, eu fiz planejamento para falar tanta coisa para ela. A única coisa que eu falei, eu vou casar com você, tenho certeza. E foi o Espírito Santo, que hoje está aqui, 39 anos aí caminhando junto, amém? Ao abrir a nossa boca, quem nos dá o que falar é o Espírito Santo. Há um desejo, querido, e uma ordem no coração de Deus que a gente fale. Deus, Ele não aprova o nosso silêncio quando nós temos a oportunidade de falar e de testemunhar do seu amor. Imagine, querido, quando nós nos deparamos com uma pessoa que certamente tem uma sede no teu coração por Deus, e nós falhamos, nós não comunicamos o amor de Deus, não fluímos o amor de Deus. Quantas vezes eu fiquei constrangido, querido, de pessoas que quase me pediu, pelo amor de Deus, para eu ser uma boca de Deus na vida dela. Você fica todo constrangido, querido. Nós precisamos sair desse meio tímido. Muitos não conseguem entender como é que nós podemos, querido, estar em paz em meio a tantas dificuldades. Eles querem saber o que está acontecendo. Muitos, eles não podem entender como nós temos crescido, como é que nós temos prosperado tanto, apesar das nossas limitações. Muitos não podem entender as conquistas sobrenaturais e os desafios impossíveis que nós temos vencido. Eles estão aí preocupados, porque nós estamos tomando um espaço que antes era deles. As pessoas, querido, elas estão querendo buscar uma resposta por aquilo que a igreja, mesmo na sua limitação, ela está agindo no nome de Jesus. Mas do mesmo modo, querido, como Davi, ele teve aquela vitória contra todos os seus inimigos ali no Salmo 18. Essa palavra hoje nos garante que todo o laço do inferno está quebrado aqui. Nós fomos livres pelo Senhor para voar ainda mais alto. Ele é o nosso único, o nosso verdadeiro socorro. E Ele nunca, querido, vai permitir que nós sejamos dados por presas fáceis do inimigo. Você tem uma voz de autoridade. Nós vivemos num tempo onde fica cada vez mais clara a atuação do espírito desse anticristo, e muitos se esquecem que a Bíblia, ela nos fala, o que ela nos fala, desse desejo de Satanás, de que, se possível for, querido, enganar até mesmo aqueles que crêem no Senhor. O seu objetivo maior é matar a igreja, é destruir o corpo de Cristo, é paralisar, é impedir que a obra do Senhor continue. Ele não tem outra coisa para atacar senão a igreja do Senhor. Ele não pode fazer nada com Deus. Ele não pode fazer nada com o Espírito Santo. Quem que então ele vai atacar? A igreja do Senhor, querido. Agora é o tempo de nós nos posicionarmos em batalha espiritual, para a gente desenvolver essa habilidade de repreender, de denunciar todos aqueles que se levantam com o intuito de calar essa voz profética. Querido, nós estamos vendo aí um esquema ideológico tentando calar a boca da igreja, tentando silenciar a igreja, tentando infiltrar pecado, ditar regras. E tem muitos no meio da igreja, muitos dos que se dizem cristãos, negociando a sua voz profética, negociando verdades, permitindo que essa ideologia maldita entre no meio da igreja. Isso é uma trava do inimigo. É um silenciador do inimigo, porque a igreja que está influenciada, que está debaixo de pecado e maldição, como lá antes dos 400 anos não falam, e pode entrar um período de sequidão, de silêncio, uma maldição eterna, querido.
Porque aqueles que vivem no pecado não gostam do profeta, ela não gosta de palavras, ela não gosta de que palavras sejam liberadas. Vai falar de Bíblia para um desses ideológicos aí, vai falar de Bíblia para uma dessas pessoas que já aceitaram essas coisas terríveis dentro da igreja, vai falar de Deus. Exatamente, eles não aceitam, porque a palavra ela traz verdades acerca do pecado, ela denuncia e ela traz luz àquilo que estava oculto. Essa é a voz da igreja, trazer o que está obscuro, o que está oculto. Muitos querem ouvir apenas aquilo que lhes convém, porque eles não querem se consertar, não querem deixar suas velhas práticas. Eles não querem, querido, uma visão de comunhão com Deus. Não aceitam. Querem ouvir que não precisam fazer nada, nem entregar nada, não tem preço a pagar, não precisam santificar, não precisam dizimar, não precisam ofertar, enfim, não querem se comprometer com Cristo e seu reino. Essa igreja não existe, não é a igreja de Cristo. Essa madrugada eu acordei, escrevi um monte, foi o que eu ministrei hoje de manhã em Irati. A respeito disso, do nosso comprometimento com o reino e com Cristo. E no final, essas pessoas que agem assim, querido, eles acabam até culpando a voz profética, culpando os seus profetas, aqueles que falam, pelo seu fracasso, mas na verdade eles estão colhendo o fruto, né, das suas ações pecaminosas, ou seja, eles estão colhendo as consequências daquilo que semearam. Atitudes de rebeldia, pecado e por fim o afastamento de Deus. Mas nem mesmo, querido, este caos que eu acabei de descrever pode nos impedir de ser essa voz profética que traga arrependimento a todas as pessoas. Quando olham para nós, elas precisam perceber Cristo na nossa vida, e a nossa presença tem que produzir constrangimento pela santidade, pelo caráter de Cristo, pelo perfume de Cristo que há na sua noiva. A sua, querido, e a minha missão é ser a voz de Deus para esse mundo que está perdido no pecado. João também testemunhou de Cristo como Messias, como na sua obra de redenção. Foi isso que ele fez. E a igreja, ela é a testemunha de Cristo em sua plenitude, no amor, nas obras. É a igreja. Quando as pessoas passam por aqui, eles não vão falar: olha, será quem foi o pedreiro que fez isso? Esse povo é zeloso, olha o que eles fizeram. Eles vão falar isso. Quando eles conversam com a gente, quando eles veem o seu caráter, quando eles veem a sua honestidade ao comprar alguma coisa numa loja, a forma como que você, cumpre os seus compromissos, como você trata as pessoas, isso vai mostrar, vai esclarecer o seu amor por Cristo e a sua obra. João, ele foi separado e ele foi preparado pelo Espírito, para exercer o seu ministério, e o Espírito Santo também tem preparado a igreja para desempenhar o seu ministério aqui na terra. Cristo nos enviou o seu Espírito, querido. Ele nos batizou com os dons, Ele nos empoderou para falar, para profetizar, Ele nos lembra, a pôr em prática tudo que Ele nos falou. Tudo que você estuda na palavra de Deus, pode ter certeza que no momento que você precisar daquilo, você vai lembrar, para dar resposta, para ser a voz de Deus. João, ele foi fiel ministro, ele repreendeu o pecado, mas ele repreendia o pecado, e ao mesmo tempo, ele atraía os pecadores para ele. Você não precisa se misturar com o pecado, você pode ir onde está o pecador, como Cristo fazia, para que ele, através daquilo que habita em você, seja transformado, haja nele uma mudança de vida. A igreja, ela é separada, sim, para rejeitar o pecado e para atrair os pecadores a uma vida nova em Cristo. João, ele precisou ter certeza de que Jesus era o Messias. Lembra que ele diz, vai lá perguntar se ele é o Messias. A igreja, ela precisa ter certeza, pela fé, que ela serve um Deus único e verdadeiro. Ela tem que ter essa convicção.
Olha o que Jesus declarou acerca de João: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Está lá em Lucas no capítulo 7, 28. Levante, pois, lá fora, no deserto da vida, pode ter alguém que precise da sua voz, para saber que só Jesus tem o impossível a oferecer. Essa é a nossa atitude, querido. Essa é a nossa imitação nessa vida desse homem. Hoje, querido, é a igreja a voz que deve clamar no deserto, indicando esse caminho reto do Senhor. A igreja, ela é a luz que deve brilhar nas trevas. A igreja, ela é a unção que vive, né, dessa vida abundante de Deus, que vive, que transborda. Essa vida abundante da cura, da libertação. É a igreja que conduz, que dá dinamismo a essa vida. Ela é o sal aqui na terra, para dar gosto, para dar, firmeza, para temperar, para conservar princípios. É a igreja que mantém o padrão celestial, o padrão de Deus aqui na terra. As boas obras, querido, elas devem ser testificadas pela igreja. A igreja é o abrigo que acolhe os necessitados, os cansados, oprimidos, sobrecarregados. Quando Jesus diz: vinde a mim, eles vêm para cá. Eles não têm para onde ir. Esse é o lugar. Você é a habitação de Deus, somos o corpo. Cristo é o cabeça da igreja. É para cá que as pessoas vêm. São os membros desse corpo. A sua cabeça, ela te governa, mas quem age, quem faz a ação, são seus membros. Os membros é que coopera. A igreja são os membros desse cabeça que é Cristo. Ela interage com o cabeça para abençoar o corpo de Cristo. A igreja, ela é a mão e ela é a voz que abençoa. A doação que supre o necessitado. Ela é o amor que se oferece desinteressadamente. Qual é o único interesse da igreja? Glorificar a Deus. Tudo o que você faz precisa mostrar a Deus. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. A igreja, ela é o rio que flui essas águas vivas do trono de Deus. Em você é uma fonte inesgotável. Aquele que crê, dentro dele fluirão rios de água viva. O mundo está com sede. Sede de Deus. E você tem um rio de Deus dentro de você. A força unida que caminha até o final. Sabe, querido, muitos problemas nós temos. Sabe, hoje eu falei sobre isso lá. Tão diferente nós somos. Você faz tanta coisa que eu não gosto, mas eu também faço tanta coisa que você não gosta. Mas a única coisa que nós dois temos que gostar é do mesmo lugar e do mesmo Deus. E se o que você gosta mais do que eu, ou diferente de mim, te tira de lá, alguma coisa tem que ser feita. Porque é assim. Se todo mundo fosse igual, eu queria ser igualzinho a Cristo. Não precisaria ter vindo aqui, né? Nós somos diferentes. Mas as nossas diferenças se completam. Para de usar isso, querido, como desculpa para não vir na igreja, para não atuar, para não se mover em Deus. Não faça isso. Se você acha que é melhor, seja você que sirva. Aquele que acha que é grande, seja o menor. Aquele que acha que é o bom, seja esse servo. Esse é o papel da igreja. Essa é a minha função na igreja. Servir. A igreja, ela é o desejo ardente da volta de Jesus aqui na terra. Só ela expressa, só ela pode mostrar ao mundo que aguarda alguém, que espera alguém. Sabe, querido, quando você olha uma noiva, já diz,
Não dá para a gente negar e nem... Não dá para não perceber que ela está desesperada para casar. A igreja precisa ser assim. Quando você chega no trabalho, por que você está alegre assim? Estou esperando meu noivo. Mas você nem namora? Você que pensa, estou namorando faz tempo. Faz tempo estou namorando. E ele é lindo. E ele falou que já que a mansão está quase pronta, ele já vai voltar para buscar. Está preparando casa para mim e para ele. Deixa essa pessoa curiosa. Esse, querido, é o nosso papel. Fluir. Fazer conhecido a graça do Senhor, o amor de Deus por nós, que foi grande, assombroso, maravilhoso, tremendo demais. Acho que já deu, né, meu amor? Já fez assim para mim? Já? Uau! Você recebe essa palavra, querido? E eu quero te encorajar a não desanimar você. Te encorajar com essa palavra. Você tem uma voz profética. Você nem imagina, quando você abre a boca, o poder que sai de suas palavras. Por isso mesmo, corrija suas posições. Nós precisamos corrigir o nosso foco. Parar de falar só do que os olhos veem. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Fala o que você acredita, não o que você está vendo. Você ficar olhando pandemia, querido, é triste, muita gente perdendo pessoas tão queridas. Mas se você ficar dentro desse mundo, você vai ficar falando disso o tempo todo. As pessoas vão ficar com medo de andar com você, porque você só fala em pandemia. E medo de morrer em morte. Não, eu não quero. Fulano morreu. Nós vamos orar, interceder, nós vamos ter compaixão, nós vamos ministrar, nós vamos ajudar. Esse é o papel da igreja. Mas você tem uma voz profética, embasada na palavra de Deus, não no que os olhos estão vendo. E essa palavra libere todo dia, ao levantar, ao deitar, você libera essa palavra de poder, de autoridade, declara, quero ser essa voz como de João Batista, que não negociou, que anunciou, né, o Cristo, o Messias. Eu quero anunciar a segunda volta de Jesus, que vem me buscar, e eu quero levar para ele um grande exército, um grande, né, número de pessoas, quero levar para ele, eu quero ser essa voz. Anima o seu coração, tome posição de igreja. Igreja é isso, querido. É aquela noiva desesperada que não vê a hora de casar e que tudo que ela compra, tudo que ela faz, tudo que ela sonha, tudo que ela planeja está relacionado com o seu casamento, com o grande evento que ela espera. Ela não vê a hora. Isso deve arder no nosso coração todo dia, todo tempo. Não se afaste disso, querido. Não aceite menos que isso. Esse é o seu chamado principal. Você pode fazer muitas coisas aqui na terra, ainda assim não terá o efeito daquelas que você faz, que demonstram a paixão que você tem pelo amado. Isso faz a diferença. Aleluia. Amém. Apaixone-se por Cristo.